Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos continuar estudando, cogitando, né? Mencionar, apreciar e talvez encontrar alguma relação que traz pela nossa relação com a natureza, pela associação da natureza e principalmente dos conhecimentos acadêmicos que foram formando uma memória consolidada a partir de um olhar mais específico, mais voltada para intelectualidade, do método científico que se pauta, né, com a utilização da, da idiomática, né, do lado de materializar ou imaterializar os processos que acontecem entre as lógicas, entre as relações dos organismos vivos. A gente vai procurar essa lógica, essa organização naquilo que discursa-nos a dizer com propriedade o controle de propagação dentro dessa dimensão metafísica que é a dimensão do universo imaterial, que é a palavra, né? O som. Por mais que a gente acione uma massa de energia para poder falar, não é à toa que ela vibra, ela é chamada de onda mecânica. Então, por mais que tenha uma massa, essa massa ela é um produto de uma cognição orgânica, né? Num sentido organizado de processos. E a repetição é tamanha que esses processos são vistos a uma velocidade muito maior do que uma velocidade, por exemplo, de um movimento de um organismo, né? Até mesmo o coração que bate assim. Então, tudo isso, toda essa descarga de uma massa de contrações de energias com convicções, até mesmo existe uma gerência de expressões, né? A corporativa, ela está em êxtase, ela está coligada e em conexão com a natureza e comemora isso, né? E todas essas relações que as palavras estabelecem quando elas são descontraídas pelo programa de processamento que tem em nosso organismo, dá aquela polaridade, né? Então a gente tem a polaridade neuro que normaliza ou diverge da normalidade esses impulsos cognitivos, principalmente se a impressora que fala ela dirige a nós, né? Uma imaginação, um retrato, uma informação. Então, né? Já viu aquela. Um exemplo simples é, por exemplo, a chama da atenção. Se todos estão no ônibus sentados corretamente, o condutor ele pode estar atento, né, e tranquilo, né, o ônibus segue viagem. Mas se em seu vidro, né, em seu espelho, em sua câmera, ele observa que algum passageiro está sendo mal passageiro, está fazendo algo que vai fora
da sua permissibilidade, segundo esses gestos, esse evangelho, por exemplo, o evangelho do passageiro, né? Então, se ele diverge desse evangelho, o condutor ele vai parar o ônibus, vai atrasar a viagem de todos os passageiros para advertir a esse passageiro. E quando esse condutor fala, por mais que todos os passageiros sintam a temperatura, a chama, o passageiro errado, ele sente mais, ele sente muito, e é dever dele sentir muito, da natureza dele sentir muito, porque o condutor fala com porcentagem maior para acurar esse doente, esse desvio do padrão de conduta de um passageiro. E como a linguagem, a comunicação, ela, dentro da relatividade de um sistema, ela se remete e funciona tão bem. Que coisa é essa que faz funcionar tão bem uma massa sonora? E aí que tá. Existe uma modulação que não é muito estudada, mas ela é impressiorizada pela modulação dos olhos, que concentram-se no delinear da fala. Então dá para saber para quem eu estou olhando quando eu estou falando, né? Por quê? Porque eu estou olhando, o meu cérebro, a minha plenitude da fala concebe imagem para o receptor. Então eu sei quem está receptando-me. Eu sei porque eu estou me dirigindo modularmente a ele. Não é interessante isso? Então, quando o condutor ele vê o passageiro, ele assimila a energia da carga desse passageiro, ele olha com bons olhos para esse passageiro e fala modularmente, com convicção de sangue, de viatura, de olhos, e milagrifica a sua fala para conduzir uma chama no nervo central desse passageiro. Tá, mas é sempre que acontece isso? É sempre que acontece isso. E eu estou falando com convicção, mas se você estuda, você pode duvidar. Eu falo assim, é o meu jeito de falar, mas a dúvida é uma emoção para todos ter. Você escolhe a emoção, a dúvida que você quer ter. Eu estou dizendo uma homenagem da minha fé perante ao processo de conversar com a vida e convertê-la em ajuizamento, em entendimento, em delegação de saber. Por mais que eu não tenha estudos para te provar. Eu sei, eu tenho curso superior em radiologia e eu sei dos efeitos da radiação. Então eu sei que ela é uma energia que provoca reação. Então todas as pessoas mudam a reação central porque os meus olhos são fontes de vista, né? Então eles têm um centro de atividade de receptar eletromagnetismo. E que eletromagnetismo é o que me faz ver? A gente está falando das radiações que polarizam a partir do Sol, das ondas solares. E quando elas batem em um corpo, elas refletem esse corpo. E esse corpo, quando refletido, ele é capaz de admitir o meu organismo, a neuromodulação, né, de um processo de
de cognição e sinapse para dar de encontro, matematicamente falando, geometricamente falando, impulso na coordenação falando, de tornar a minha massa de energia mais convergente a quem eu quero chamar. É a chama com inteligência. Você já viu o educado? Ele, por favor. Ele não chega, por favor aí, Não, então você tem várias formas de interagir e quem manda na interação geralmente é o receptor que você quer alcançar, né? Já dizia a chave e a fechadura e a pessoa que está com a chave, né? Bom, dito desse modo, o nosso objetivo que a gente estava comentando no vídeo passado era utilizar o conhecimento acadêmico das relações biológicas dos seres vivos para colocar as palavras como seres vivos em analogia e prestar atenção a elas como seres, organismos vivos que se relacionam na natureza para terem atenção lógica, para se tornarem atrativas ou estarem em equilíbrio de relação. Quando você coloca uma palavra e outra palavra e você considera elas vivas, você estabelece uma relação ecológica, uma relação biológica. Então, uma mata a outra, uma ajuda a outra, uma não faz nada para a outra. E assim a gente consegue colecionar esse entendimento e dar vazão para palavras de uma maneira que quebra o paradigma. Porque essas palavras, quando entram em nós, podem nos classificar e podem ter motor de intuição. E aí, às vezes, essa intuição ela está sendo precisa ser regulada, precisa sofrer uma adaptação. E aí é trabalho de você saber qual palavra está nessa divergência, nesse desequilíbrio interior, né? Está para isso e descomportá-la na medida do seu bem-estar, né? Isso seria uma cirurgia linguística, né? No sentido da sua realidade metafísica, né? Como se você tivesse falando consigo mesmo a partir de ondas sonoras, massas de contração de energia, né? A gente chama isso muito na medicina de hormônios, né? São como se fosse modulações tão sensíveis de contração dos órgãos, de escala de organismo celular, que você reflete um movimento em vários órgãos por causa dessa contração. É uma percepção que harmoniza o organismo com o objetivo, com conhecimento preciso, né? É uma estação de corrente, né? Uma coordenada de corrente por contração orgânica. É difícil saber, é difícil refletir e pensar disso se você não tem concentração fisiológica, conhecimento citológico, anatômico, isso e tudo. Porém, aos poucos, né? Para os interessados, faz-se diversão decompor, né? A paixão pela ciência e pelo valor que é impalpável, porém é visto a partir do reflexo da consciência dos vários
antepassados que sorriram para a vida e organizaram ela para o nosso bem, né? Faz diversão e valor praticar essa supervisão, né? Essa costura de relações por sistemas e ideias e sei lá, né? Então vamos lá. Agora a gente já vai partir para a teoria aqui, ó. Relações ecológicas. As interações entre as comunidades bióticas que compõem um ecossistema são chamadas de interações biológicas ou relações ecológicas. Elas determinam as relações dos seres vivos entre si e o meio em que habitam para sobreviverem e se reproduzirem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa nossa brincadeira aqui é o seguinte: é dizer que a palavra está para um ser, né? Para um ser, né, vivo, mas a gente estabelece essa vida de palavra, a gente estabelece por relação, por relatividade lógica do emprego da comunicação, porque a comunicação parte de um vivo, né? Parte de um vivo. É um vivo que constrói uma informação. Então, uma informação, ela meio que consegue viver eternamente. Por exemplo, um conselho, né? Uma regra, né? Vamos supor estar sobre esse olhar, né? E aí vamos dizer que o plano da informação a palavra, agora o plano da informação escrita está para o meio ambiente. Pronto, fechamos, né? Então a gente tem a palavra e o plano. A palavra é um ser vivo e o plano, né, aonde eu escrevo a palavra, é o meio ambiente. Agora, se eu te falar que se eu tenho um plano de plantar e eu planto assim, ó, isso aqui é uma escrita, você consegue conceber entendimento nisso, né? Aqui existe uma escrita, aqui existe uma literatura, né? Aqui existe um eco de informação, né? Existe uma sobreposição no campo, porque você poderia ter plantado assim, ó. Você poderia ter ecoformado o plano assim, ó, né? E aí você ia ver crescer conforme o tempo aqui, ó. A informação ia gerar uma certa coisa. Porque todo preenchimento de um campo, por exemplo, se eu sou esse ponto aqui, eu vou entrar nesse plano, eu vou ler o plano, eu vou passar pelo plano. Se eu sou uma energia, eu vou ter esses obstáculos. Agora, se eu sou uma energia e o plano está, né? Isso aqui é para ficar fácil mesmo, porque isso aqui é o elemento mais básico dessa lógica que a gente está estudando, né? Se o plano está assim, ó, então se eu sou uma energia, se eu sou um ser vivo, eu vou passar aqui, eu vou ter esses caminhos para ler, né? Então a gente sempre vai ter em um plano, né? Conforme o plano está organizado, a gente vai ter
plano informado, né? É igual a isso daqui, né? É um espaço onde dispõe de uma literatura, vamos supor, né? Então, todo plano informado, né? Ele vai ter caminhos de leitura, certo? E esses caminhos de leitura, eles vão gerar para nós eles vão gerar para nós formas de raciocinar a informação, né? Formas e tempo, né? Porque conforme o caminho que você passa, você pode levar mais tempo para formar o raciocínio. Então você tem formas de formar o raciocínio que é equivalente à resolução, né, da informação, né? Quando você consegue se inteirar da informação. Ah, entendi. Beleza? Então, quando você consegue absorver a forma, raciocinar essa informação. Dito disso, né? Agora a gente tem o alfabeto, né? Alfabeto. Né? E o alfabeto, ele tem símbolos que, de certa forma, são considerados a partir de definições. Esses símbolos são considerados vivos, né? Eles se formam vidas, né? Por exemplo, o símbolo A, B, N, E, R é igual a eu, né? Sou eu sou o Abner. Você está entendendo? Então, isso aqui é um tabuleiro de contas, né? A gente tem essas contas para informar, para ser e estar vivo perante o plano, né? Nos conduzindo. E aí, a partir daí, a gente tem comemorado durante 2025 anos depois de Cristo, depois de ter isto, né? Depois desse interesse por isto, a gente tem comemorado essa organização e colhido frutos, né? A gente comemora já há 2025 anos e colhe frutos melhores. Aliás, a gente caça melhorar esse caminho, essa verdade e essa vida. Tá, mas por que isso é eterno? Por que isso é cíclico? Por que isso ressuscita? Porque isso é uma vida que desenvolve em nós, né? É um método de ver a vida, né? De viver a vida, de ser vivo. É um método de ser vivo e comemorar isso que se deu, né? É um caminho de ser vivo que serviu, né? Que nos deu esse belo dia que nós temos hoje, né? Se hoje a gente tem um belo dia, é consequência disso. Tá, sem ficar puxando muita sardinha para o contraste religioso que tem poder sobre isso, né? Vamos continuando. Relações entre os seres vivos. Esta comunidade, formada por todos os indivíduos que fazem parte de um determinado ecossistema, possui diversas formas de interação entre os seres que constituem. Então, quando o homem chega em um lugar, ele entra nesse lugar e ele percebe que existe
uma relação sistêmica nesse ambiente, né? E, por exemplo, nesse lugar, tem coisas que são determinadas pela luta do tempo, né? A gente tem as voltas do tempo, a luta do tempo que trouxe e perpetuou, por exemplo, espécies, isso, aquilo. Então a gente consegue dizer que a gente tem um mapa de rede e distribuição dos organismos vivos na natureza. E só por eles estarem vivos, eles já são palavras, e só por eles estarem na natureza, eles já são lidos, né? Então, palavras na natureza é igual a informações. Então, aqui a gente tem uma informação preciosa. E mais, né? Conseguimos aprender muito. Porque isso aqui é a vitória, representa se está vivo e no meio ambiente, na natureza, representa o poder, né? O poder da adaptação. Tem muito conhecimento na natureza, né? Por exemplo, a galinha. A galinha, ela é uma ótima professora para aqueles que conseguem desenvolver a preciosidade dos posicionamentos e considerar a galinha em sua versão de autoridade por ser vivo e estar até hoje ajudando a nossa vida, a nossa perpetuação. Então a galinha, ela é extremamente rica de saberes. Ela consegue fazer você dobrar-se de espanto de o tanto que ela entende sobre coisas só por ser uma galinha. Você crê nisso? Você acredita nisso? Ela pode te salvar dentro de algumas resoluções de entendimento que você talvez ainda não tem sobre, por exemplo, atividades orgânicas, né? Formas de aceitar o meio, né? Então, é radical mesmo, cara. É radical. Não tenha medo. Não fique para trás na divisibilidade. É radical, cara. A natureza, ela tem essa propriedade, né? Por mais que o homem se iniba dela com o poder das suas máquinas de processar a coordenação do impulso e crer na literatura da natureza por uma segurança superior que ele cobra, que ele pede a partir das suas máquinas e dos seus, né, por exemplo, cargos, pode ter certeza, a natureza, ela é uma verdade que é radical. Então, todo radical, toda matéria-prima que tem numa palavra, ela é prima, ela é um radical porque vem da natureza, vem de um processo de naturalidade, se naturalizou. É um sinal que é muito elevado na cognição humana. É muito preciso. E o que eu quero dizer com muito preciso? É que é muito repetitivo, é muito visado, é muito utilizado. Então, ó,
É muito rápido a cognição dessas coisas. Tanto é que a gente trabalha uma coisa que a gente chama de roadmap, né? É como se a gente visse as coisas e conseguisse não gastar muita energia com a visão, com a prestação de atenção, porque você sabe que as coisas que são radicais estão ali e não saem dali. O radical ele é bem fixo, né? Então, quando você vê radicais, você já meio que entra em conduções de assertibilidade, porque você meio que já conhece o radical, já confia no radical e já sabe o além do radical, né? O prefixo e o sufixo que eles podem te dar, né? Não é à toa que tem pessoas que são literárias que leem assim, ó. Elas conseguem ler muito rápido. Por quê? Elas conseguem deondular-se e se comportarem em processamento de relações de leitura por conta de muita por conta dessa adaptação, né? De visibilidade e processo, né? Essa escala de trabalhar as palavras e conhecer os seus radicais e os seus aléns, né? E isso faz com que se torne mais dinâmica, né? O processo neuroimaginativo de você colher a informação e já prever em imaginação aquilo que você colhe ali ao ler. Então é fascinante, né? Então tem esses roadmaps aí, esses mapas, né? Geralmente estão relacionados com a obtenção de alimento, abrigo, proteção e reprodução. Então, qual que é a relação? Relação está relacionada. Ou seja, um organismo vivo, uma palavra, se relaciona com outra palavra, né? Fazendo essa relação aqui, ó. Essa relação existe por quê? Aí a gente pode formar aqui, ó, um triângulo de porquês, né? Por quê? Opa. Por quê? Vamos dizer, alimento, abrigo, proteção e reprodução. E reprodução. Então a gente tem esse caminho aqui, ó, né? De tipos de entrada de relacionamento, né? Você entra no relacionamento e aí você começa a procurar uma simples reprodução. E aí depois você começa a procurar uma proteção. Depois você começa a procurar um abrigo, depois você começa a procurar um alimento. E a ordem, ela não precisa ser, né, necessariamente uma hora tudo entra em uma linha e começa a fazer a ressonância, né? Ou seja, você tem tudo em uma ressonância ou uma, né? Você deixa tudo em em um unissom. Então tudo isso aqui, ó, uma hora vai representar um casamento, né? Ou seja, uma família, ou seja, uma relação biológica, ecológica. E aí, por que que o passarinho não tem medo
da baleia, né? Porque a baleia ela tá feliz com o passarinho, pelo passarinho limpar o desagrado dos seus dentes, né? Gerar benefícios. Por que que, sei lá, né? Por que que uma espécie briga com a outra? Porque ela tá infeliz com esse unissom. Então, assim como existe esse unissom, a gente também existe a separação, né? Você tem um som e aí ele começa a se separar assim, ó. Né? Cada um vai para o caminho, né? O que estava procurando alimento, ele vai procurar alimento em outro lugar. O que estava procurando abrigo, começa a procurar em outro lugar. A proteção vai para outro lugar. Isso. E aqui, bye bye casamento. Bye bye relação, né? Então você pode crescer, mas também você pode, ó, decrescer, né? Voltar à dúvida, né? Você pode sair da dúvida ou você pode voltar à dúvida, né? Eis um caminho do plano. Então, as relações ecológicas podem ser classificadas da seguinte forma, segundo o nível de interdependência. Lembrando que a gente está considerando principalmente a relação das palavras. E logo, a gente vai entender isso. Intraespecíficas ou homotípicas. A gente tem as intraespecíficas ou homotípicas. E a gente tem as interespecíficas. Ou heterotípicas. Então, essas daqui são de seres de mesma espécie. E essa daqui são de espécies diferentes. Legal, né? Então você percebe aqui, ó, isso aqui já é um método de cientificação, ó, né? Você separar espécies e seus tipos, né? Segundo o benefício ou prejuízos que apresentam, né? Então a gente tem esse outro aqui, ó. Você tem o benefício ou prejuízo. Então a gente chama de relações harmônicas quando o resultado da associação entre as espécies é positiva. Então harmônicas é, ó, positiva. Não há prejuízo de nenhuma delas, né? Olha só. Lembra do caminho que eu coloquei aqui, ó? Da pirâmide? Olha só que legal. Né? A gente tem 4 pirâmides aqui, ó. E aí, por que que elas são harmônicas, né? Porque aqui, ó, todas elas são iguais aqui, ó. Né? Olha que legal. Estão em harmonias nesse ambiente. Elas são do mesmo tamanho, né? Mais ou menos, né? Isso é uma consideração. E as desarmônicas, que geram prejuízos, né? Aí a gente vai pegar um exemplo, né? Então, ao sinal de desarmônico, né? Aqui, ó. Uma linha.
né? O menos, né? Não tem nenhuma linha assim, não tem nem outra linha em contato, não tem nem outra linha, não tem nem duas bolinhas. É só um menos, né? E aí, olha só que doideira, né? Se eu falar assim, pode conversar, e a gente tem uma infinitas respostas. Mas se eu quiser destrelar essa infinitude, eu posso considerar que eu tenho em polaridade, em relação eu tenho em relação a harmônicas, em relações ecológicas, eu tenho a resposta de sim e a resposta de não. Então eu posso tirar o infinito de respostas e colocar duas. Então veja só, ou eu vou para cá ou eu vou para cá, né? Você está entendendo? Então, eu tenho harmonia, a gente tem harmonia, sim ou não, ou quanto, né? Olha só. Então, se a gente tem a pirâmide que vai dar o caminho, vai dizer o caminho para nós. Vamos ver se. Aí, ó. A gente tem a pirâmide, né? E aí, vamos dizer. Eu posso sim, não ou quanto, né? Tá vendo? E aí, aqui se forma uma escala. E onde eu tenho 0, 100 e aqui eu tenho os níveis, né? Que partem do zero, ó. Então, olha a cartesianidade aí, ó. Tá vendo? A gente faz um xerox aqui, ó. A gente pega uma linha, por exemplo, e faz o seguinte com ela. A gente vai, ó, passar aqui, ó. O quanto, né? Olha só. Tá vendo aqui, ó, o contraste. Isso, opa. Eu tenho, por exemplo, enquanto a linha tá passando, você percebe que está formando um triângulo menorzinho, né? Aqui, ó. Triângulo, triângulo, triângulo menorzinho. Um triângulo retângulo. Então, a gente tem um retângulo sobre um equilátero. Ou um isósceles, né? Olha que legal. Até que eu tenho, ó, dois triângulos retângulos. E aí vai mudando, né? Um retângulo contra uma área, né? Uma outra figura, né? Nem triângulo é. Mas olha que legal, né, cara? Então, para toda resposta, eu teria um caminho. E eu adoro passear por caminhos de resposta. Eu sou como um filósofo. Só que, sendo sincero com você, né, o mundo geralmente as pessoas elas já sabem que é sim ou não. Nós sabemos ou sim ou não, né? Então na relatividade do sim ou não, só um momento, só um momento. Bom, voltamos aqui, né? Então a gente tem só um sim ou não, né? E aí a gente sabe disso, né? Nós sabemos que nós temos um sim ou não. Na vida é só isso, é sim ou não. Só que a fé, agora você vai entender o que é a fé. A fé, aquilo que afeta a gente, aquilo que não deixa cair o brilho, né? Por mais que a gente consuma,
ela é a esperança. É tentar lutar contra o não ou tentar duvidar do sim. A gente pode ter fé e ela duvida do sim. Não tem. Por dois caminhos a gente pode ter. E aí o que acontece? Né? A gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança, porque a gente já tem o não, né? Mas se a gente não tentar, nunca a gente vai chegar num sim que a gente tentou, né? Então a nossa luta aqui é tentar o máximo possível, e essa tentativa é sobreviver. A gente sabe que a gente vai tentar sobreviver, mas sobreviver na melhor harmonia possível, na melhor relação ecológica possível, na melhor apresentação daquilo que a gente fez, né, do nosso trabalho, por exemplo, linguístico, do nosso trabalho sociológico, e vice-versa, né? A gente tem várias formas de fazer as expressões do bem que homenageiam toda essa fé, né? Então, olha que legal, cara. Isso é muito foda. Então, perceba aí que você já tem um não. Ó, o não. Você tem um não. Mas o que você faz com o não? Você reduz o não, né? E ao reduzir o não, você vai aprendendo a insistir na vida. Então, o nosso trabalho é a adaptação. Porque a gente já tem um não, e que não é esse? Me fala aí, que não é esse? É mesmo, é esse mesmo. Se trata do conhecimento do Criador, de Deus. Então, esse é o não. Você vai conhecer a Deus, assim, na sua, né? Não. Deus não vai vir aqui para conversar com você. Mas a sua fé vai insistir nisso. E aí essa fé vai adaptar você de alguma maneira, a crer que Deus está em diálogo com você. E aí isso vai te satisfazer, isso vai fazer com que seu espírito se avance, se perpetue, se cuide. Então se cuida, meu irmão, né? Você tá entendendo? Então presta atenção. O não a gente tem. E o que o não é? O não é a onda, a energia, é a sensação, é a vida, né? A vida é um não. É um projeto de reações constantes, né? Ação e reação. É ação, né? Então a ação é um não. E quando a gente reage a um não, a gente se relaciona com o não e reduz ou modula o não. E aí essa redução do não, essa modulação do não, faz a gente até mesmo desaparecer o não. E aí a gente pensa que deu certo. A gente começa a pensar que deu certo, né?
Ou seja, a gente acertou. A gente conseguiu fazer alguma coisa com a onda, ó. E a onda a gente não está sentindo mais. E aí, o que, que a gente fez com a onda? A gente, ó, cresceu. A gente ganhou força, né? Olha aí. O que, que a gente fez com a onda, ó? A gente ficou forte para ela. A gente se relacionou com ela e ficou muito forte para ela. Certo? Então, aqui a gente já nos banhou com mais uma série de conhecimentos que são muito convictuais, eu diria, para nosso trabalho de pegar essas engrenagens que são as palavras que imaterializam tudo que a gente aconselha ou informa, né? E vamos começar, né, no próximo vídeo a trabalhar com elas para desenvolver um preceito lógico sobre essa relação, né, que trata do trabalho acadêmico do pessoal da biologia, das relações biológicas, porque as relações da natureza elas são mais fortes, elas traçam para nós o radical, e esse radical ele é como se fosse uma estrutura que traz para nós o raciocínio lógico, a forma, uma certeza que dá para confiar porque vem de uma vida que viajou há muitos anos sobrevivendo a vários intemperismos sem toda esse tratamento sensível que a gente nos dá hoje em dia para sobreviver mais, né? Que é esse contra não aqui, ó, que faz a gente pensar que a gente está com sim, porque a gente silencia um não, como eu já expliquei, drenando ele, né? Porque o não ele é constante. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!